ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende ou não desamarra da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos orar mais uma vez? Entendemos, Senhor, a necessidade de Te buscar mais uma vez nesta hora, porque sabemos que estamos diante de uma preciosidade, que é a Tua palavra. Ela é verdadeira, ela é santa, ela é perfeita, ela é eficaz, totalmente eficaz na nossa vida. Porém, nós somos limitados. E por causa das nossas limitações, se não formos ungidos com a iluminação do Espírito Santo, teremos dificuldades de compreendermos a voz do Senhor a falar conosco nesta noite. Por isso eu peço a Ti que nos conceda a graça de ouvi-lo, porque se nós conseguirmos ouvir o Senhor, sairemos daqui edificados por meio da Tua palavra. Senhor, receba e responda esta oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu sei que tem alguns aqui que têm sofrido com algumas dores na coluna. Tem alguns aqui que de vez em quando fica travado, não dá conta de levantar, ou quando vai levantar tem que levantar devagarzinho, porque se levantar rápido demais dói. Outros que precisam, numa situação bastante extrema, ter que fazer uma cirurgia para não ter que ficar prostrado uma vida toda sobre uma cama. O fato é que a maioria de nós já sentiu dores na costa. E quando essas dores são intensas, a gente sofre muito. Dores nas costas, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, é um terrível incômodo. Tem gente que está com ela há 1 semana, há 1 mês, há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos.
Pessoas que gostariam de andar de forma ereta como nós andamos, mas por causa da deficiência na coluna não pode. E eu quero trazer à memória aqui da igreja uma irmã nossa que anda curvada, totalmente curvada por causa do problema na coluna. Nossa irmã Amélia mora aqui perto, impossibilitada de estar na casa do Senhor exatamente por causa desse problema. Uma irmã nossa que tem estado nessa situação há muitos anos, mas que apesar disso, tem usado os seus lábios para glorificar o nome do Senhor. Mas é uma situação difícil. E é esta situação difícil que o texto agora nos coloca, dita por Lucas, narrando aqui um momento difícil na vida de uma mulher que há 18 anos vivia encurvada, andando com dificuldade, com muita dificuldade, vivenciando talvez os seus momentos mais difíceis, suas dores, suas lutas, seus conflitos. Ainda mais quando descobrimos o porquê ela estava nessa situação. Nos diz o texto que estava Jesus, num desses dias, na sinagoga. Não sabemos se ele estava em Cafarnaum ou em outro lugar, mas ele estava na sinagoga, num sábado, ensinando. E nos diz o texto, no versículo 11, que em um determinado momento, chega na sinagoga essa mulher nessa situação, curvada. E eu fico imaginando a reação do povo, ao ver a mulher chegar nessa situação. Nos diz o texto que estava ali o chefe da sinagoga, aquele que comandava, aquele que colocava as coisas em ordem. E nos diz o texto que, num determinado momento, Jesus chama essa mulher, toca nessa mulher, cura essa mulher, liberta esta mulher, o que acaba resultando em uma revolta por parte do chefe da sinagoga, inclusive motivando a congregação a se revoltar também contra Jesus. Mas a ideia desse texto, o propósito desse texto, mais uma vez, é falar sobre a forma como Jesus atua na vida das pessoas. E o ponto aqui é fazer o contraste entre a indiferença, a falta de compaixão e a compaixão. O ponto que nós nos deparamos com o texto é a revelação de um Jesus misericordioso, um Jesus que se compadece dos aflitos, um Jesus que não é insensível com a dor de ninguém, com o sofrimento de ninguém. Às vezes falamos de misericórdia apenas no aspecto de sermos privados da ira de Deus. Mas a misericórdia, ela também tem a ver com o ato gracioso de Deus, com a manifestação do amor de Deus, com a manifestação da bondade de Deus. E esse texto nos mostra como Jesus demonstra misericórdia na vida de alguém que está vivenciando os seus piores momentos na história da vida. Trazendo para nós aqui alguns detalhes que são de extrema importância para a nossa reflexão. Como Jesus demonstra misericórdia na vida desta mulher?
como Jesus atua graciosamente na vida desta mulher. Em primeiro lugar, Jesus demonstra essa misericórdia não ignorando as pessoas. Palavra simples, mas ela é muito importante no texto, muito importante na história e muito importante para a vida da igreja. Jesus demonstra misericórdia não ignorando as pessoas. Pense comigo, mais uma vez. Essa mulher entra na sinagoga. Todo mundo viu. O chefe da sinagoga viu. Os outros líderes que estavam ali viram. Os outros membros viram. Talvez os discípulos de Jesus estavam também ali, viram. O que as pessoas sentiram ao ver essa mulher entrar no templo, sinagoga, totalmente encurvada, e a cena é mais ou menos esta cena. A força da expressão é de uma mulher que consegue olhar apenas para o chão e não tem condições de sair dessa condição, ou dessa inclinação. E é provável que, dentre a multidão que estava na sinagoga, alguns perguntaram: o que essa mulher está fazendo aqui? É possível que outros estivessem ficado amedrontados. Que coisa esquisita é essa? Não sabemos a que ponto ficou claro que se tratava de uma ação do maligno. Talvez isso no momento em que Jesus liberta essa mulher. Mas se a história dela já fosse conhecida e muitos já soubessem que se tratava de uma obra maligna, então talvez alguns ficaram com medo, talvez outros sorrindo, mas quantos olharam para esta mulher e tiveram compaixão dela? Quantos usaram aquele espaço, aquele momento, e chamaram a Jesus, dizendo: Jesus, faça alguma coisa em prol dessa mulher. Pelo cenário que nós conhecemos do contexto judaico, esta mulher foi ignorada. Ela foi vista, mas ignorada, taxada, maltratada, humilhada, rotulada de várias espécies. Todos estavam vendo-a, mas bem possível que a grande maioria a criticando, ato de insensibilidade. É Jesus, nos diz o texto, que olha vendo-a. E essa expressão é importante aqui no versículo 12, vendo-a, porque o verbo aqui nos mostra um Jesus que olha, mas olha com um olhar de misericórdia. Não é simplesmente um curioso, um observador simplesmente, mas já é um olhar de graça, é um olhar diferente. É um olhar carregado de ternura, porque Jesus sabia o histórico dessa mulher, o que se passava na vida dessa mulher. Ele viu as suas dores, ele viu as suas humilhações, ele viu os seus sofrimentos, as suas angústias, mas mais do que isso, ele viu o poder de Satanás atuando na vida desta mulher.
vendo a Jesus, um olhar diferente, um olhar de graça, um olhar de misericórdia, um olhar que não a ignorou, pelo contrário, um olhar que coloca num cenário de dignidade. O ministério de Jesus foi assim nos evangelhos. Mas a vida dos judeus também foi assim, contrário, os fariseus constantemente sendo insensíveis, ignorando o sofrimento das pessoas, as lutas das pessoas, as dores das pessoas. Embora os fariseus, os escribas, se diziam pessoas misericordiosas, eles olhavam para si e falavam o seguinte: nós nos compadecemos daqueles que sofrem. Mas os irmãos que têm acompanhado as exposições sobre os milagres que Jesus tem realizado, têm percebido que em todos eles, os líderes religiosos não demonstram nada de misericórdia. E chega um momento que Jesus expõe essa hipocrisia de forma pública. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e tendes negligenciado, veja essa expressão, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, vocês vivem uma vida de hipocrisia, dizendo que se importam, que enxergam, que se compadecem dos necessitados, mas não há misericórdia no coração de vocês. Em relação a Jesus é diferente. Constantemente Jesus vai demonstrar misericórdia sobre os aflitos. E ele faz isso enxergando os necessitados. Nossa dor, nosso sofrimento, nossas lágrimas, nossos medos, nossos conflitos, eles podem ser ignorados pelas pessoas que estão à nossa volta. Às vezes estamos chorando, mas o nosso choro é ignorado. Às vezes estamos sofrendo, mas o nosso sofrimento é ignorado. Às vezes estamos em conflitos, mas os nossos conflitos são ignorados. Às vezes estamos curvados não fisicamente, mas a nossa alma está curvada no sofrimento e somos ignorados pelas pessoas, mas jamais por Jesus. E essa é a boa nova. Jesus sempre nos vê, sempre vê as nossas lutas e jamais nos ignora. Todos os dias ele olha do céu, olha para mim, olha para você e olha com misericórdia. Porque ele sabe que a misericórdia dele sobre nós é o que traz alívio para a nossa alma e para o nosso coração. Então, ainda que as pessoas falhem em nos enxergar, Jesus não falha. Mas há também a situação de que às vezes as pessoas não estão nem falhando em nos enxergar. Às vezes elas estão enxergando,
estão nos vendo, mas por causa das suas limitações estão se sentindo incapazes de nos ajudar. Até querem, mas não conseguem. Mas não é assim com Jesus. Ele nos vê e é poderoso para nos livrar daquilo que traz angústia à nossa alma. Nós não somos ignorados pelo nosso Senhor Jesus. E essa é uma das provas de que estamos debaixo da sua misericórdia. Em segundo lugar, Jesus demonstra a sua misericórdia não nos tratando com ridicularidade como os escribas e os fariseus faziam. Ele não nos ridiculariza, mas ele nos trata com dignidade. E aí nós vamos para a próxima frase que é importante. Primeiro diz Lucas, vendo-a, um olhar diferente. E quando Jesus a vê, qual é a próxima ação? Chamou-a. Que palavra importante nós temos aqui. Porque enquanto essa mulher está sendo ridicularizada pela sociedade, está sendo ridicularizada pelos religiosos da época, os que se diziam misericordiosos, enquanto esta mulher está sendo impulsionada para distante das pessoas, não é uma mulher que alguém diria o seguinte: escuta, eu vou dar uma festa lá na minha casa e estou te convidando para você participar. Não, essa mulher não. Nesta condição que ela está, não é bem-vinda na minha festa. Não é bem-vinda na minha casa. Não é bem-vinda nos meus momentos especiais. 18 anos, irmãos. 18 anos. Sendo ridicularizada pela sociedade judaica. Sendo considerada a escória da sociedade. Tendo que viver em distanciamentos. Ela tinha amigas? Não sabemos. Ela tinha filhos? Não sabemos. Ela tinha marido? Não sabemos. Qual era o vínculo de convivência que essa mulher tinha? Não sabemos. A não ser o que nós já mencionamos. Uma mulher que não era bem vista pela sociedade. Mas agora nos diz o texto que Jesus chama para perto de si. Olha que ato gracioso, misericordioso do nosso Senhor Jesus. Ele diz: mulher, vem cá. E ela vem curvada. Possivelmente não consegue enxergar a imagem de Cristo. Nesse momento ela só consegue ouvir a voz de Cristo. Ela vem. E Jesus então, além de chamá-la para perto de si, no versículo 13 diz que Jesus toca nela, impõe as mãos sobre ela. E aí nos diz o texto que imediatamente ela foi liberta, foi curada ali na frente de todo mundo, o seu corpo ficou totalmente ereto, era uma nova mulher. Enquanto as pessoas estão ridicularizando essa mulher, Jesus está tratando-a com dignidade. E é assim que o Senhor nos trata.
Irmãos, existem pessoas que querem distância de nós. Que não querem contato conosco. Que não querem envolvimento conosco. Que não querem relacionamento conosco. E por isso não se importam se estamos bem ou não estamos bem. Porque elas querem distanciamento. Mas apesar disso, nós somos pessoas felizes. Ainda que algumas situações mexam conosco, tragam tristeza ao nosso coração, ainda assim nós nos sentimos felizes. E sabe por quê? Porque nós temos um Jesus que todos os dias nos chama para estarmos ao lado dele. E todos os dias ele está ao nosso lado. Ainda que na sociedade nós sejamos ridicularizados, inclusive por causa da nossa fé, em Jesus nós somos chamados todos os dias para estarmos ao lado dele, sendo abençoados com a sua misericórdia. Nós podemos lembrar da história de Zaqueu, Lucas 19, história conhecida. Jesus tem um encontro com Zaqueu, diz que vai ficar na casa de Zaqueu, e quando Jesus fala isso, a multidão fica revoltosa com Jesus, porque ele vai entrar na casa de um publicano, um pecador. Zaqueu, que foi um homem terrivelmente ridicularizado pela sociedade, mas foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, em que Jesus se aproxima dele dizendo: vem para perto de mim. E é assim que ele tem atuado na vida das pessoas. Antes de ir para o próximo ponto, hoje no congresso em que eu estava, em Uruaçu, depois do congresso, um senhor veio conversar comigo. E de tantas coisas que ele falou, algumas me chamaram a atenção, e uma das coisas que ele disse foi o seguinte: falou, pastor, esse congresso foi uma bênção na minha vida. Eu estou participando desse congresso, não sou delegado de nada, não faço parte da UPH, fazia parte, mas não faço mais parte. Porque durante um bom tempo da minha vida, pastor, eu fui escanteado na igreja. Mas nesse congresso, eu estou tomando a decisão de voltar para a igreja. Eu quero me envolver com a obra do Senhor. Ele disse, falou, pastor, aos 75 anos eu não sei muito o que eu vou fazer não, mas o que me derem para fazer eu vou fazer. Eu vou voltar para a UPH, não sei o que eu vou fazer não, mas vou estar lá à disposição da UPH. E aí uma das frases que mexeu comigo foi quando ele disse, pastor, eu estou saindo desse congresso muito feliz. Eu estou muito feliz. E o motivo da sua felicidade é porque uma das coisas que ele ouviu e que a palavra de Deus o impactou é que ele foi relembrado de que Jesus o salvou para que ele estivesse ao lado de Jesus. Esse foi o destaque dele. Jesus me salvou para que eu esteja ao lado dele. Então eu quero voltar a ficar ao lado de Jesus. E é assim que a gente desfruta da misericórdia do Senhor na nossa vida, estando ao lado dele. Ainda que
ridicularizado pelas pessoas, mas somos aproximados por aquele que nos trata com dignidade, Jesus Cristo. Terceiro e último. A misericórdia de Jesus é demonstrada promovendo livramentos. Ele demonstra ser misericordioso vendo. Ele demonstra a sua misericórdia chamando o aflito, o sofredor para si. E ele demonstra a sua misericórdia promovendo livramento. Se os irmãos olharem aí a parte B do versículo 12. Jesus diz assim: mulher, estás livre da tua enfermidade. Estás livre da tua enfermidade. Nós temos aqui no versículo 14, a bravura do chefe da sinagoga, dizendo: isso é um absurdo. No dia de sábado, trabalhando. E aí no versículo 15, Jesus diz: quem de vocês, tendo um boi amarrado, não o livra para que ele possa beber água? É sábado, mas vocês vão lá e o livra. Tira da corda. E agora estão me criticando porque eu estou livrando uma mulher do poder do demônio? Inclusive, diz o texto que eles ficaram envergonhados com esta dura advertência de Jesus. Mas a parte importante aqui do texto é sermos relembrados que é Jesus que realmente traz livramentos para a nossa vida. No caso dessa mulher, agora houve uma derrota para Satanás, para o demônio, porque não conseguiu fazer com que essa mulher permanecesse nesse estado de miséria como ela estava há tanto tempo. Acabou esse estado. Poderíamos dizer, demorou, 18 anos sendo atacada pelos demônios, mas acabou. Agora ela está livre. Agora ela está liberta. Agora ela está debaixo da graça do Senhor. Mas tem uma expressão aqui muito importante que Jesus utiliza aqui e utiliza lá em Lucas 19. Jesus diz assim para o chefe da sinagoga: vocês sabem quem é essa mulher? Ele diz no final do versículo 16, ela é filha de Abraão. Sabe por que essa mulher está recebendo o livramento? Porque ela faz parte dos descendentes dos salvos. Ela faz parte daqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Não é uma qualquer mulher, a mulher que vocês estão ridicularizando, escanteando, menosprezando. Ela é filha de Abraão. Vocês que se dizem serem filhos de Abraão, são falsos filhos. É a mesma expressão que Jesus utiliza para Zaqueu quando diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. É uma forma de dizer que essas pessoas já faziam parte do plano da graça, do plano da redenção, do plano da salvação, que elas seriam alcançadas pela misericórdia eterna do Senhor. E de fato isso aconteceu. Ela foi liberta. E nós somos libertos.
Somos libertos dos nossos pecados, porque Jesus é misericordioso. Somos libertos da angústia dos sofrimentos, porque Jesus é misericordioso. Somos libertos das nossas dores, porque Jesus é misericordioso. Todos os dias, Jesus tem trazido livramento aos nossos corações. Todos os dias, Jesus tem trazido livramentos à nossa alma, à nossa vida, à nossa família. Porque todos os dias, alguém é atacado com algum tipo de problema. E que se não for a misericórdia do Senhor, teremos dificuldades em lidarmos com esse tipo de problema. E é por isso que olharmos para esse texto, estudar sobre ele, é trazer à memória a quem nós pertencemos, é trazer à memória quem de fato está caminhando conosco e quem é a nossa verdadeira esperança: Jesus Cristo, o Senhor misericordioso, que tem usado o seu poder, a sua bondade, para enxergar a nossa vida, para nos chamar para perto de si e para promover livramentos na nossa alma. O curioso é que Lucas termina essa história mostrando uma coisa importante. Lucas termina essa história com duas parábolas. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. O que é que essas duas parábolas estão fazendo aqui? Elas estão aqui para mostrar para os judeus: o reino de Deus vai crescer. Assim como o grão de mostarda, a menor semente do contexto deles, se torna uma grande árvore, sementinha pequena. Essas pessoas que vocês estão considerando como pequenas, são pequenos grãozinhos de mostardas, que eu estou plantando para que a igreja do Senhor seja edificada. Pessoas que são tratadas como insignificantes, é com elas que o reino de Deus vai crescer. É com elas que o reino de Deus vai se desenvolver. Ele entra com a parábola do fermento para dizer, e aqui o fermento no sentido positivo, para dizer: essas pessoas que vocês consideram escória da sociedade, são com essas pessoas que Deus vai influenciar positivamente o mundo. Os pecadores, as pecadoras, os endemoniados, os alcoólatras, as prostitutas, os assassinos e tantos outros que receberem Jesus e mudarem de vida, eles serão usados para influenciar nas mãos do Senhor o mundo. Vocês acham, judeus, que são vocês, mas não. São aqueles a quem Jesus tem derramado da sua misericórdia. E aí Lucas termina falando sobre a porta estreita, dizendo: sabe quem vai entrar pela porta? São aqueles que têm sido alvos da minha misericórdia. Aqueles que têm rejeitado a misericórdia não entrarão no reino dos céus. Ele termina desta forma. E eu termino a reflexão dizendo: louvado seja Deus, porque as misericórdias do Senhor têm se renovado na nossa vida a cada manhã.
E é por causa dessa misericórdia que todos os dias nós somos abençoados e continuaremos sendo abençoados. Louvado seja Deus, porque Ele veio ao nosso encontro para mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, nos inserir no reino de Deus e nos usar para influenciarmos com o Evangelho, com o nosso testemunho, o mundo. Glorifiquemos a Deus, porque estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Vou pedir ao pastor Diego que esteja orando por nós. Amado Deus, soberano Pai, nós te agradecemos.